E esse já é o quarto episódio da série Criando Tibia em JavaScript. Nesse episódio nós vamos fazer o render dos SQMs, que ficam no meio da área de Vue. E eu sei que você está pensando, isso não vai parecer com Tibia. Eu também acho. Mas eu te prometo que nessa aula o visual vai melhorar um pouquinho. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like e vem acompanhar mais um episódio. Bom, na última aula a gente parou aqui, ó, nesse códigozinho, né, main.js, que ele já estava externo. Aqui no lado esquerdo nós temos o nosso SQM e ele já está renderizando, né, por causa dessa variável aqui, ó, meu SQM1 renderiza, beleza? O que eu quero mostrar para você é o seguinte, nesse meu SQM renderiza, ó, se eu colocar aqui 64 e aqui colocar 64, olha ali onde meu SQM foi parar, tá? Se eu coloco 0, ele volta lá em cima, beleza? Ali no canto esquerdo, então, a gente muda a posição dele. Eu vou abrir aqui o Photoshop rapidinho e vou mostrar para vocês. Vou arrastar aqui, ó, tá vendo que tá bem pequenininho, até vou modificar o tamanho dessa sprite. Como a gente vai renderizar, é um exemplo, lá tá renderizando, ó, o de cima, tá vendo? Nós vamos tentar renderizar esse aqui de baixo, ó. Vou mostrar para vocês como seria, beleza? Esse é o nosso SQM simulando o nosso mapa. Para mim renderizar o de baixo, eu coloco aqui como 32, ó lá, ele já mudou para branco, tá vendo? Aqui, ó, o nosso spritezinho para branco. Agora, você pode ver que se esse sprite branco aqui, se eu quiser mudar agora para esse vermelho, tá vendo? Esse que tem o fundo vermelho, aqui eu tenho que trocar as duas variáveis para 32 e essa para 0, beleza? Ele tem 32 em x e começa no 0 ali em cima de y, tá vendo? Se eu atualizo aqui, agora lá em cima ele já aparece em vermelho, tá? Então o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou mudar aqui para 0 de novo, tá? Deixando em 0, tá vendo? Ele volta lá. E olha que interessante, essa vai ser a nossa nova sprite, tá? Simulando o nosso mapa, beleza? Eu criei ela aqui como um exemplar, tá? Ela tem 14 colunas e 10 linhas, tá? E ele tem aqui, ó, as 14 colunas ali em cima, começando pelo 0, né? E ele tem 10 linhas aqui do lado esquerdo, começando pelo 0, o que dá os total dos 15 SQMs do Tibia por 11, tá bom? Então, esse daqui, ele simula exatamente o tamanho, né, do SQM que a gente precisa no Tibia. Mas não significa que isso aqui vai mostrar de fundo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, 1080p dividido por 15, que é os SQM, é igual a 72. 792 dividido por 11, 72 também. Isso significa que esse 72 aqui, ele é exatamente o tamanho do nosso novo SQM agora, tá? Então, nós temos esse novo SQM aqui, cada SQM desse é o tamanho. Vou salvar essa nova sprite aqui dentro da pastinha sprites, tá? E vou colocar como JPG em cima daquele mapinha mais pequeno, beleza? Vou salvar por cima, clico OK. Beleza, esse vai ser nosso novo sprite. Posso fechar? Então, olha lá no canto esquerdo, ó, já trocou para o novo visual, tá? Só que aqui, ó, esse 32 eu tenho que trocar agora para 72. Esse de baixo também, beleza? Agora nosso esquema é o seguinte, nosso esquema passou a ter 72 pixels de resolução. Só que lá em cima ele está menorzinho, tá? Mas olha só o meu mapa. Meu mapa, como ele se baseia pelo tamanho da esquema normal, ele está bem enorme, ele nem chega a fechar na tela. Então a gente agora tem que arrumar isso, tá? Para ele ficar do tamanho certo. E olha só que interessante, pessoal. Aqui em cima, onde eu tenho o meu SQM, ele está pequenininho, tá vendo? Eu tenho essas duas variáveis, ó, SQM size x e y. Aqui, a minha variável, ela está vindo tudo manualmente, por isso que ele está pequenininho ali no canto esquerdo, tá vendo? Eu vou mudar aqui de 32, tá? Tudo para essas variáveis aqui de cima agora, porque essa variável aqui agora tem um novo valor. Então eu vou copiar isso, tá? Copiar, colar aqui, SQM size x, SQM size y, beleza? Em todos esses que tem os 32. Todos eles começam com x e y, tá? E são de tamanho, então vou colocar igual, SQM size x, SQM size y. E nesse último aqui também, tá? Esse aqui é do tamanho, SQM size x e SQM size y. Quando eu coloco ele aqui, ó, você já consegue ver que agora o nosso esquema ali no canto esquerdo já ficou grandão, tá vendo? 72 pixels por 72. Esse é o tamanho com a resolução máxima que o nosso esquema teria de qualidade.
Só que essa última variável aqui é o tamanho. Isso aqui nós vamos mexer ainda, tá? Essa última onde diz SQM Size. Mas vamos deixar assim por enquanto. Eu vou mudar aqui a propriedade para você ver esse render ali de cima trocando, para vocês entenderem como funciona. Vou mudar para 72. Agora eu tenho que usar 72 porque o nosso SQM é 72, tá? Mudei, olha lá em cima, lá, ele trocou já para grama, tá vendo? É só isso aqui que eu tenho que mudar, né? Isso, só isso. Ó, viu que ele virou grama, né? Então, eu vou até separar isso aqui para ficar mais fácil. Vou colocar ele na mesma ordem aqui, ó, um embaixo do outro, para ficar mais fácil, que agora eu vou começar a colocar variável ao invés de número manual, tá? Fica melhor assim. Beleza? Passando eles aqui. Ok, finalizou. Então esse é meu SQM1, tá? Então ele está gerando e renderizando aqui embaixo um SQM da minha classe, tá? É um objeto. E como que ele sabe aquele render lá de cima, ó, do canto esquerdo? Por que que ele é um SQM de grama, tá? Essa é a nossa imagem do nosso SQM novo, tá? Então isso aqui é para simular o nosso mapa, tá, pessoal? Ele está copiado os SQM aqui. Ó, esse é o que está mostrando, ó. Esse é o SQM verde que está mostrando lá em cima, beleza? Porque eu coloquei 72 por 72, tá? Se eu quisesse mostrar para vocês o SQM aqui, ó, do zero, antes ele estava mostrando do zero, ó. Ele estava mostrando esse primeiro. Então, daí eu coloquei 0, 0. Vou colocar agora o do player ali, para a gente ter como exemplo. Vamos tentar pegar esse do player aqui, ó. Ele dá mais ou menos 6, né? Ele dá 6 SQM de cima e 5 SQM embaixo, tá? Para a gente pegar ele desse pontinho aqui pequeno, da onde está o meu mouse. Então, 7 vezes 72. Opa, cliquei duas vezes. 7 vezes 72, tá? 504. Então, eu sei que eu preciso aqui 504 no X. E aqui embaixo, eu preciso 5 vezes 72, 360. Ele vai pegar bem ali embaixo da cabeça do player. Se eu coloco aqui, ó, 360. Isso eu preciso entender da onde ele começou a ler, tá vendo? Ó? Onde ele carregou lá agora a minha imagem. Ele pegou bem ali na pontinha do player, só que esse SQM só, beleza? Então aquele SQM ali de 504 a 360 é o render do player. Vou colocar 0,72, não, vou deixar 72, 72. Deixar essa graminha aqui, tá? Pra ficar melhor. Vamos fechar aqui. Beleza, pessoal? Esse é o nosso render. Aquela imagem é para simular o nosso mapa, tá bom? Obviamente depois a gente vai trocar ele, mas é só para vocês verem aqui como que ele está fazendo esse render, tá? Então é o seguinte, eu tenho aqui o SQM Size com 72 pixels, né? E esse Y também com 72 pixels, só que daí ele é muito grande agora, tá? Nós temos que criar agora uma nova variável aqui embaixo, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, que vai ser o tamanho do SQM que a gente quer, tá? Então vou colocar SQM Render Size, vou copiar aqui e colar aqui. Vai ser Render Size X e Render Size Y. Vamos mudar o valor dela. Aqui eu coloco o tamanho que eu quero, ó. Vou querer que seja 32 pixels, por exemplo, tá? Então esse daqui, tá vendo que ele tá grandão ainda, tá? Então eu vou ter que atribuir ele, que esse aqui vai ser o nosso controle de tamanho. Vou jogar aqui embaixo, ó, Ctrl V, e aqui sim coloco Y, tá vendo? Na hora que eu coloquei essas daqui, ó, olha lá em cima, ele já diminuiu para 32 pixels por causa da nossa variável de tamanho. Aqui em cima, se eu coloco 0 e 0, ó, ele já carregou lá em cima o sprite, beleza? Vou voltar para 72. Se eu coloco aqui 504, embaixo 360, olha lá, ele já apareceu o nosso player. Olha que interessante. E agora, se eu mudo aqui em cima no nosso tamanho, tá vendo que aqui embaixo eu mudei o valor. Se eu coloco aqui 132, olha lá o tamanho que fica nosso sprite, beleza? Se eu coloco aqui 20, ó o tamanho. A sprite continua a mesma posição, vou colocar, deixar 40, só que ela fica no tamanho que a gente especificar. Comentando aqui, deixando nossos comentários então. Vamos só comentar esse código, tá? Tamanho do SQM do sprite, tamanho do render, do SQMX na tela.
Fechou. Então, esses 4 aqui, Ctrl C, Ctrl V, já vai estar comentado, tá? Agora, a gente tem aqui essas duas variáveis que controlam o nosso tamanho. Então, nós precisamos colocar agora essas variáveis aqui, ó, tá? Precisamos que o nosso SQM tenha variáveis, tá? Então, todo esse arquivo aqui, ó, do SQM, ele tem que ter as variáveis por fora, separado, tá? Então, vamos criar essas variáveis aqui. Let pos position do que? De SQM, né? Então, let pos SQM igual, vou colocar os valores que está ali embaixo, beleza? Pos YSQM 0, que é o mesmo que está aqui embaixo. Agora let pos render SQM, tá? X também, vou deixar em 72, que é o nosso tamanho, igual está ali embaixo. Posição do render SQM Y, deixar em 72, igual está aqui, beleza? Então, nós vamos realocar esses valores nessas variáveis aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, mudo para Y, tá? Esse pós-render é aqui, que é ele que vai controlar agora aonde o desenho do nosso render, pós-Y. E aqui embaixo eu vou colocar o mesmo daqui de cima, tá, pessoal? Mas depois a gente vai ter que mudar isso aqui lá na frente, porque são valores diferentes. Então, aqui, ó, aqui em cima nós temos o nosso SQM, tá? Ele é pequenininho, tá? Mas é por causa do valor 40 que nós colocamos, mas ele tem 72 pixels. E o nosso mapa aqui, ó, você pode ver aqui embaixo, ele tá bugado, ó. Tá vendo que ele tá muito grandão? Então, a gente tem que arrumar ele, porque agora ele tem que pegar o tamanho referente ao nosso render ali do SQM. Então, aqui onde está SQM Size X, ele vai pegar esse aqui, ó, SQM Render Size X. Copiar, colei aqui. E o SQM Size Y troca por SQM Render Size. Olha só. Atualizei, já está corrigido o tamanho do nosso mapa, né? Aqui embaixo, eu vejo que esse mapa Vim Draw está estranho, porque está em inglês, né? Vamos mudar o nome dessa função aqui para renderiza, renderiza. Igual os outros, tá? Renderiza a borda, porque esse aqui é só da borda, né? Tem ali dentro, beleza? Pode ver que ele sumiu lá. Vamos selecionar aqui, copiar e vamos mudar aqui também para renderiza a borda. Fechou? Para ficar todos com o nome padrão, tá? De renderiza. Mas olha só, aqui no meu canto esquerdo, esse SQMzinho, que é todo essa função aqui dentro do start, ele está desenhando esse SQM só que separado, entendeu? Eu preciso pegar com que isso seja renderizado, igual ele está aqui, só que aqui dentro do meu mapa, tá? E não só renderizar apenas um, e sim renderizar esse sprite aqui dentro em todos os SQM. Então aqui dentro eu vou precisar criar uma funçãozinha, tá? Vou colocar aqui, chamar de função renderiza, tá? Os SQMs. E aqui vamos colocar renderiza SQMs no plural, porque vai fazer o render dos SQM, beleza? Aqui em cima eu vou ter que criar renderiza também para ficar padrão, mas eu vou precisar de um array aqui dentro dessa classe. Então vou colocar aqui em cima this SQMs recebe SQM, beleza? Isso aqui eu vou colocar aqui em cima como um parâmetro que ainda não tem, tá? E isso tudo vai entrar aqui o SQM, vai salvar aqui nesse thisSQM, que vai ser um array, e ele vai vir aqui, tá? Eu vou ter que criar todo esse arquivo aqui, ó, toda essa variável, né, dessa função, ela vai ser criada num loop, tá? Então, esse meu renderiza, vou até apagar ele aqui, ele não vai precisar. Ele vai pegar toda essa variável aqui e vai ter que criar dentro de um for, tá? Um loop, e poder jogar para dentro daquele meu mapa, tá? Para poder criar todos os SQM, não apenas um, beleza? Então nisso, aqui em cima, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que criar um loop para criar os SQMs, beleza? Então vou ter que criar esse loop aqui em cima. Vou colocar for, tá? Let i, isso aqui é um for comum, tá? Padrão para quem faz um for.
da onde que eu vou pegar o contador? Eu tenho que saber aqui, ó, o meu máximo de SQMX e o meu máximo de SQMY. Então eu tenho que ter o resultado da soma, né? Que é o total da multiplicação dos dois, beleza? Que quando ele estiver no valor da multiplicação aqui, que ele vai poder passar. Então, ó, coloco total SQMs, né? Não cria ainda essa variável, coloco I++, beleza? Abro chaves, aqui é meu loop, beleza? Total SQM é a variável que eu vou criar aqui, não tinha criado. Total SQM recebe max SQMX vezes max SQMY, ok? Agora eu já tenho meu total aqui de cima, tá? Tá aqui embaixo, nessa variável. E eu tenho aqui o parâmetro para o meu for, beleza? Eu vou pegar todo agora esse código aqui de dentro, que é o que cria meu SQM. Vou dar um Ctrl X e vou jogar ele aqui dentro do meu loop, tá? Então, quando iniciou o game, ele vai dar um loop e vai colocar ali. Eu vou até colocar fim do loop aqui, porque depois a gente cria o esquema, que depois a gente organiza melhor. Joguei aqui, então ele criou meu SQM em loop e nós vamos ter que mudar as posições desse SQM, tá? Então ele só criou por enquanto. Eu tenho que fazer com que esse meu SQM aqui entre lá para dentro do mapa, tá? No array. Aqui eu posso mudar, vou deixar só como meu SQM, porque agora não é um, tá? Ele vai criar o SQM aqui dentro. Então ele vai pegar todos os parâmetros e colocar lá dentro. Deixa eu ver se eu vou colocar ali. Eu preciso, como o meu, eu não coloquei o parâmetro aqui, ó. Meu mapa, ele precisa do SQMs, beleza? Eu coloquei esse parâmetro, só que eu não falei ainda que ele é um array. Então eu tenho que colocar aqui em cima ele como um array novo, tá? Um array vazio, uma nova variável. Então vamos colocar aqui let skms recebe um array vazio, beleza? Então agora criamos o nosso array de totais de skms, beleza? Vou colocar aqui da tela em array, para a gente saber que é um array aqui. Eu vou mudar esse nome para todos skms, tá? Beleza? Todos os skms, ele vem usar array aqui, tá em vazio, então ele vai entrar no loop, beleza? Vai pegar o skm, jogar aqui dentro. Esse skm entra dentro ali da minha classe, tá? Na hora de chamar a classe, ele entra aqui no parâmetro e vai lá no mapa e adiciona esse skmzinho na lista. Fechou? É assim que ele vai funcionar para poder renderizar todos os skms que estão aqui dentro, tá? E para colocar, eu vou colocar aqui mapv1, tá? skms.push, tá? Abro parênteses, meu skm. Então, para colocar dentro desse array que eu acabei de criar, toda essa variável aqui, tá? Então, ela vai vir no mapv1, vai entrar lá dentro do skms, tá? Que está aqui no mapv1, beleza? A variável, ela entra aqui, ó, como um parâmetro, ela vai ser salva aqui, ó, tá? Esse array ele ficou salvo aqui, e lá embaixo nós vamos fazer para ele renderizar. Tanto é que eu vou até colocar aqui, ó, console.log this skms, beleza? Para ele renderizar os skms. Então vai entrar aqui e cada um desses skms ele vai executar a função renderiza skm quando eu chamar ela. Aqui no main, pode ver aqui em cima, ele já está então colocando todos, tá? Nesse mapv1 skms ele está dentro do loop. Aqui embaixo, vou colocar mapv1 renderiza skms, beleza? Então esse mapv1 renderiza skms, se eu, deixa eu comentar aqui ele, ó, se eu clico F12 ali do lado esquerdo, zib skms do mapa views, olha, ali do lado esquerdo já está carregando eles, entendeu? Então esse map v1 skms aqui ponto .push é ele que colocou os meus skm na nossa lista, tá? Ali do nosso array aqui do lado, ó. Todos aqueles. Então eu vou apagar eles aqui, tá? Já ficou vazio lá o skm. E eu tenho que colocar isso aqui numa função. Vou dar Ctrl X, comentar aqui e vou criar o mapa v1 de skms, beleza? Então eu vou criar essa função aqui para ela chamar por fora melhor, tá? Para não ficar misturado. Create map v1, tá? Vou chamar assim essa função.
E aqui embaixo eu vou colocar funções, tá? Para separar, function create map view, beleza? Então aquela função lá de cima, eu vou colocar aqui função que cria o map views dos SQM. A função lá de cima veio aqui para baixo, tá? Não tem nada diferente. Aqui dentro dele, eu vou colocar o meu SQM.renderiza, tá? Então pronto, agora ele vai renderizar e olha lá no cantinho, ele já renderizou, tá? Então é esse meu sistema aqui agora ficou numa função sendo separado e aqui embaixo ele faz o primeiro render, beleza? Faz o primeiro render do SQM ao criar. Então esse é o nosso primeiro render. Na hora que cria ele já puxa uma vez, tá? Ele já desenha. Só que isso a gente vai ter que colocar lá no loop. Tá vendo que o nosso quadradinho lá no canto, ó, deixa eu arrumar aqui. O nosso quadradinho lá no canto ele já está renderizando, tá? Só que o nosso mapa ele ficou muito grande. Eu vou mudar aqui 20 por 20. Não, vou colocar outro. Vou colocar 25 por 25, tá? Ficou um pouquinho maior. E agora aqui o nosso SQMzinho tá todos ali, mas eu preciso que eles venham aqui no meio, beleza? Para eles renderizar aqui dentro. Como que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar mapview.position.x, tá? Esse é na posição ali do SQM, position.y. Ó, colocando aqui os dois mapview.position, aqui no cantinho já carregou, mas ele carregou todos na mesma posição. O que que eu tenho que fazer? Para cada loop aqui nesse for, ó, que eu estou selecionando, eu tenho que fazer com que ele some um valor, tá? Para que ele possa os SQMs não ficar tudo um em cima do outro. Aqui em cima, o valor que eu tenho que chamar é o valor do render, tá vendo? Só que o que acontece? Eu tenho que pegar o valor do SQM render, somar para cada vez que passar no loop. Então eu coloco mais e um valor, beleza? Então o que que é o valor? Nós vamos pegar aqui e primeiro vamos modificar isso aqui, ó. Esse total SQM eu vou ter que separar, tá? Vou selecionar ele, remover, vou pegar max SQM x e vou fazer um for usando eles separados. Ó, colei aqui e aqui dentro eu vou abrir um novo for, beleza? É um for dentro de um for. Let j igual, isso é muito comum para matriz, tá, pessoal? É j menor que, agora eu tenho que colocar ali embaixo o max SQMY, beleza? J mais mais. Aí eu abro aqui o nosso for dentro do for, tá? É, é a mesma coisa que estava antes, tá, pessoal? Então eu só coloquei esse for aqui, abri ele e coloquei dentro dele para ele fazer um loop, tá? Agora ele tem dois loops separados aqui. O para I e o para o J, né? Que seria para cada linha e para cada coluna, beleza? Dentro desse aqui. E aqui em cima é a mesma coisa que se eu tivesse usado os dois, tá? Naquela variável de baixo. Só que eu fiz separado o max SQMX e o max SQMY. Então esses dois aqui, multiplicando, vai dar o total dos SQM que eu preciso, ó, que eles vêm até aqui horizontal, beleza? Depois que ele chegou na linha horizontal, ele vai ter que vir verticalmente ali também, tá? Então ele vai montar o nosso mapinha dessa forma. Então eu vou pegar aqui e vou fazer o quê? Vou somar, tá? I, que é o meu loop, né? Ele vai estar o iterativo, mais o quê? Tá vendo que ali no canto ele já carregou um tantinho, tá vendo? Vezes, tá? Eu tenho que ir, não é, vezes o valor do meu render size x, tá? Por que eu não coloco o SQM size e sim o render? Porque senão ele fica grandão, né? E eu quero que ele fique aqui, ó, dentro desse render do mapa, tá? Então lembrando, tem que pegar de dentro desse map view, tá? Tem um render aqui fora e o render ali de dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, só para você ver, SQM render x. Colei aqui, ó. E você pode ver que ali no lado esquerdo, ó, ele já carregou toda a linha dos SQM. E aqui para baixo, para ele carregar toda a parte de baixo, eu tenho mais J, tá? E, ó, ele já carregou um tantinho, vezes, mesma coisa, SQM render size, agora Y. Fechou? Olha só, ele já fechou aqui agora o nosso SQM, só que eu preciso do map view, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui que ele pega do map view e map view. Ele tem que pegar essa variável lá de dentro do map view para ele funcionar. E olha que bacana, pessoal. Aqui está meu render finalizado e já do tamanho certo. Se eu quiser trocar sprite, agora só muda aqui para 0, ó. Pronto, trocamos a nossa sprite. E agora nossos SQMs, toda vez que eu trocar aqui o valorzinho, ele já vai ficar
da forma que eu quero. E na outra aula, quando a gente for mexer sobre SQMs, é aqui que vai acontecer as trocas dos sprites e da movimentação. E essa foi a aula de hoje, pessoal. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve, tá? Que na próxima aula nós vamos estar agora posicionando o player no meio da tela e vendo alguns detalhes na hora que nós criarmos a classe do player, como os detalhes de posição, o tamanho dos SQMs e posicionamento para que ele possa ser o mais idêntico possível ao Tibia. Eu espero você e até a próxima.